Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que tudo show do lado daí. Aqui é a Rê e hoje eu expulsei meu marido do quarto pra vir contar pra vocês quais foram as minhas leituras de fevereiro. Acontece que eu senti a necessidade de um ar-condicionado enquanto eu gravava, porque estamos o quê? No verão, está muito quente. Então cá estou eu fazendo uso dessa beleza, essa maravilhosidade da tecnologia, né, da nossa atualidade, pra contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu li um total de 2, 4, 5, 6, 7 livros, sendo desses 7, 5 em formato físico e 2 em formato digital, e vambora lá pra essas leituras. Bom, eu comecei fevereiro ali já matando algumas metas de 2020, que era de concluir uma das séries, né, que eu me propus a concluir em 2020, e também ler os livros, né, das férias, que eu tinha colocado ali pra minha TBR de férias, e dentre esses livros, né, estavam os 2 últimos da trilogia Cronos, que eu concluí. Finalizei a série com sucesso, então eu li Cronos Fragmentos do Tempo e Cronos Limites do Tempo. Tem vlog de leitura aqui no canal, muito completinho sobre a experiência dessas duas leituras. Eu vou deixar linkado aqui no card pra você ir direto lá pro vlog. Eu falei muito melhor sobre as trilogias, sobre o que a gente encontra em cada um dos livros, tudo sem spoiler, então pode ir tranquilo. Vai lá, né, assiste o vídeo pra você saber completamente, assim, tudo que tem pra saber sem spoiler dessa série. Mas, assim, de modo geral, né, só repetindo aqui o que eu já falei pra vocês em outros vídeos, essa aqui é uma série de ficção científica mais voltada pro público jovem, que foi publicado pelo selo Dark Love da Dark Side Books, que vai falar sobre viagem no tempo. Então, o primeiro livro é Cronos, Viajante no Tempo, que eu deixei lá na estante, não trouxe, né, esqueci de trazer, podia ter trazido pra mostrar pra vocês. Mas, enfim, o primeiro é Cronos, Viajante no Tempo, depois temos Cronos aqui, Fragmentos do Tempo, e depois o Limite no Tempo. Todos eles têm umas capas muito bonitas, todas elas combinam muito entre si. E aqui nesse livro a nossa protagonista é a Kate, ela tem 17 anos e ela descobriu que ela herdou da sua avó os genes Cronos, que é os genes que permitem com que pessoas façam viagens no tempo e no espaço, né, utilizando uma chave específica. Lá no primeiro livro a gente conhece, né, todo esse contexto, e também a gente conhece a missão que é dada a Kate de evitar que uma catástrofe aconteça ali no mundo inteiro, né, com relação às viagens no tempo. Como eu falei, tá tudo melhor explicado e mais detalhado no vídeo de vlog, que eu vou deixar aqui no card e aqui embaixo também no box de informações. Mas é isso, gente. Essa aqui é a premissa grossa do que vocês têm pra saber, né, sobre essa série, essa trilogia. E, enfim, né, consegui fazer as 2 leituras que estavam na minha meta de férias de 2020 e que também estavam, né, uma série que estava na minha meta pra ser concluída em 2020, então consegui com sucesso. Depois eu li Agora e Sempre, da Judith McNaught, que é outro livro que estava na minha meta de leituras para as férias. Esse aqui é um romance de época, e eu tenho muitos livros de romance de época dessa autora, e só tinha lido um, se eu não me engano. Agora esse aqui é o segundo volume, né, que eu leio dessa autora. Aqui nesse livro a gente conhece a história, né, do casal principal ali da história, que são a Vitória, que é filha de um médico que vive em Nova York, lá no final do século XIX, e, enfim, ela é criada ali pelo pai, que ensinou pra ela que ela só iria se casar por amor. E em um determinado momento ali enfim, né, do fim da adolescência dela e da irmã, os pais acabam falecendo em um acidente, e ela precisa ser... e ela e a irmã precisam ser levadas para os parentes mais próximos, que são parentes da aristocracia inglesa. Ela nem sabia que ela tinha parente na Inglaterra, mas a família da mãe dela, né, é proveniente de aristocratas lá da Inglaterra, e ela e a irmã precisam ser enviadas pra lá pra ficar sob a guarda desses parentes dela. Por outro lado, a gente tem o Jason, que é um homem bastante mais velho, né, se não me engano ele tem uns 12 anos a mais do que a Victoria, e ele é um cara muito amargurado, porque ele sofreu, assim, uma desilusão amorosa muito grande com a sua primeira esposa, que traía ele, assim, descaradamente. E ele é filho de um duque, ou seja, ele é um homem bastante próspero ali na aristocracia inglesa. Como eu falei, ele teve esse passado conturbado com essa primeira esposa, mas esse relacionamento conturbado que eles tiveram fez com que ele tivesse uma perda muito grande e muito profunda, que a gente já descobre aqui no começo do livro. Mas, assim, eu não vou falar porque pra mim pode ser que estrague a sua experiência de leitura, mas você só precisa saber que ele vai sofrer muito, muito uma perda por causa desse relacionamento, né, por causa desse casamento. No presente, então, ele é um homem ali, como eu falei, bem amargurado, que não quer saber de se casar de novo, que, assim,
vive pra trabalhar, esse tipo de coisa, sabe? E quando a Victoria vai para a casa da família dela lá na Inglaterra, é que esses dois vão ter os destinos deles meio que traçados por uma pessoa, né, extra, que é o Charles, que é o pai do Jason, que quer muito que eles fiquem, né, que eles se tornem um casal por causa do próprio passado do Charles com a mãe da Victoria. Então a gente tem, assim, todo um pano de fundo bem detalhado da história desses dois, com muitos acontecimentos, tanto na vida de um quanto da vida de outro, que, assim, faz com que o relacionamento deles a princípio seja muito complicado, tipo, muito complicado mesmo. Nenhum dos dois quer ter, assim, contato um com o outro, sabe? Aquela típica relação de cão e gato, que eles vão se esforçando pra tentar fazer com que uma amizade, né, assim, com que a convivência entre os dois ali não seja tão tensa assim. E, enfim, né, a gente já sabe que é um romance de época que vai ali caminhar para algo a mais com esse casal protagonista. E tem um ponto dessa história, gente, que, assim, ao mesmo tempo que me incomodou muito, né, do relacionamento dos dois, assim, me incomodou demais, mas ao mesmo tempo faz todo sentido pelo contexto da época, sabe? De aquele tipo de coisa acontecer. E eu já vi isso em outro livro da Juliet McNaught antes, né? Com a minha outra experiência de leitura de livro dela. Então eu percebi que, assim, ela tenta não romantizar alguns acontecimentos que aconteciam naquela época e que incomodam bastante a gente, pelo menos me incomodaram bastante, assim, quando eu fazia leitura, sabe? Eu não posso contar porque senão eu vou dar spoiler, mas, assim, é um ponto, entre muitas aspas, positivo, porque apesar de ser uma coisa ruim, é uma coisa que era comum na época, né, traz mais verossimilhança pra história, eu diria, mas ainda assim é uma coisa ruim, que incomoda a gente, que faz parte da vida dos personagens e que eles acabam superando de certa forma, mas que não deixa de ser um trauma, assim, sabe? E do meu ponto de vista, eu não vou dizer que ela romantiza o que acontece, mas ela traz ali pra história, sabe? E, enfim, né, o casal acaba superando esse tipo de coisa. Vocês vão ter que ler pra saber o que que é. Depois eu li o Me Chame Pelo Seu Nome, que era mais um livro da minha lista de férias. E olha só, todo marcadinho, gente, que livro lindo, assim, um livro muito bonito. Eu já tinha assistido ao filme antes de ler o livro, né? E justo por eu ter assistido ao filme, eu fiquei muito interessada pelo livro. E é um livro muito bonito, muito bem escrito. A narrativa do autor, a escrita dele, muitas vezes beira até, assim, a poesia, beira, né, a poesia. E aqui a gente conhece o Hélio, que é filho de um professor universitário, que todo verão, lá numa vila que eles têm na Itália, eles recebem um estudante, né, estrangeiro, tipo, que tá fazendo intercâmbio, pra ficar ali com eles durante o verão, o pai dele assessorar, né, o trabalho que esse aluno tá fazendo, pra que talvez ele até publique futuramente. E aqui no livro, né, eles estão recebendo o Oliver, que é um estudante norte-americano que tá indo pra lá passar o verão, né, e ter assessoria do pai do Oliver com o livro que ele tá escrevendo, com o pai do Hélio, na verdade, com o livro que ele tá escrevendo. E ao longo da história a gente vai ver crescer, florescer, desenrolar o romance entre esses dois. E é uma coisa muito bonita. Em alguns momentos o autor, às vezes, me entediou bastante, principalmente mais aqui pro final, com, assim, narrativas muito extensas, acontecimentos que pra mim não tinham tanta importância, assim, que ele estendeu bastante, sabe? Ao passo que em outros acontecimentos foram bem mais rápidos, narrados mais rápidos, acontecidos mais rápidos, sabe? Mas ainda assim eu gostei muito. E é muito bonito, gente, muito bonito. E eu quero ler o último parágrafo desse livro, que, assim, fecha, pra quem lê o livro, fecha o livro de forma muito bonita. Olha só, ele diz assim, começa com um diálogo que diz assim: sou como você, disse ele, eu me lembro de tudo. Parei por um instante. Se você se lembra de tudo, eu quis dizer, e se realmente gosta de mim, então antes de ir embora amanhã, ou quando estiver prestes a fechar a porta do táxi e já tiver se despedido de todos os outros e não houver mais nada a ser dito nessa vida, então só dessa vez, vires para mim, ainda que de brincadeira, ou como um adendo que significaria tudo pra mim, e, como fez aquela vez, olhe nos meus olhos, sustente meu olhar e me chame pelo seu nome. Ai, gente, é muito lindo. Esse livro é muito bonito. Tem todo, assim, um quê, né, assim, um contexto por trás dessa coisa, né, esse jogo que tem tanto no título quanto na história do Me Chame Pelo Seu Nome, que tem um contexto, enfim, entre os dois aqui na história. E leiam esse livro, por favor. Depois de ter feito essas duas leituras de romance, eu li Segredos de Família, que foi o livro votado
pelos apoiadores do Projeto Radioativos aqui do canal. Se você não conhece o Projeto Radioativos, eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu explico direitinho o que é esse projeto, no que consiste, como que funciona, enfim, vai lá assistir ao vídeo que você vai entender melhor. Os apoiadores do projeto, então, votaram que eu fizesse essa leitura durante o mês de fevereiro e eu li e, gente, assim, eu fiquei sem palavras, sem ar, eu fiquei indignada, eu fiquei irada com essa história, porque é muito revoltante. Aqui a gente tem a história narrada entre presente e passado. O presente é narrado pela Avery, que é uma mulher de seus 30 anos, que é filha de um senador muito importante dos Estados Unidos, que tá passando ali por um momento delicado na vida, tanto pessoal, que pode afetar também na vida política dele, e ela trabalha meio que junto com o pai, ela é advogada, super bem sucedida, família bem rica e tal, e bem influente ali no sul dos Estados Unidos, enfim, né, aquele, entre aspas, sonho americano e etc. E a narrativa do passado vai ser dada pra gente lá em 1939 por uma garotinha que tem 12 anos e ela tem 4 irmãos, né? Então os pais dela tiveram ela e mais 4, totalizando 5 crianças, que é assim, uma escadinha. Ela é a mais velha com 12, o mais novinho tem lá quase 2 aninhos e pouco. E ela e os irmãos fazem parte de uma família de ribeirinhos. Eles vivem à beira, na verdade, literalmente numa casa que é um barco que fica atracado ali no rio Mississippi. E isso é tudo que eles conhecem na vida, sabe? De sobreviver do rio, de viver no rio, de aprender tudo sobre a natureza, etc. E os pais, né, estão agora num momento tenso, assim que começa a narrativa dela, porque a mãe está dando à luz mais uma vez. E a parteira vai lá pra poder ajudar ela, né, a dar à luz. E as coisas vão se complicando, ela não consegue, porque aparentemente ela tá grávida de gêmeos, então o pai dela precisa correr com a mãe para o hospital na cidade, tá caindo uma tempestade, enfim, né, eles acabam indo pro hospital. A menininha mais velha, que se chama Real, de só 12 anos, acaba ficando responsável pelos irmãos, né, ela cuida dos irmãos enquanto os pais não voltam do hospital com os irmãozinhos, né, recém-nascidos. E é nesse período que eles estão ali, né, esperando os pais voltarem, que aparecem uns policiais, né, e acaba levando eles embora, alegando que tem que levar eles, que não sei o que o pai deles chamou, que o pai deles está lá no hospital com a mãe pedindo pra eles irem junto. Eles entram no carro, né, todos os 5, depois de uma certa relutância, e vão junto com os policiais. Afinal, né, são figuras da lei, da justiça, né, nada de ruim poderia acontecer com essas crianças. É o que a gente pensa, né? Mas acontece que esses policiais estão, assim, são policiais corruptos comprados por uma mulher em específico, que é uma mulher responsável por sequestro de crianças. Ela tem, assim, tipo uma espécie de orfanato, entre muitas aspas, em que as crianças sequestradas são levadas pra lá e elas têm ali o processo de adoção feito por essa mulher que lucra muito com esses processos de adoção, sabe? Ela alega que as crianças são órfãs, são, enfim, tem pais incapazes e ela acaba meio que de certa forma vendendo essas crianças. Enfim, né, é pra lá que os 5 são levados e a história vai se encaminhando a partir daí, porque a história da Avery e a história da Real vai de certa forma ali se conectar, porque a Avery vai ao longo da história descobrindo que existem segredos na família dela que está relacionado com a vida da Real e tudo que ela viveu lá no passado. Gente, é um livro assim muito triste, muito tenso, né, toca nesse assunto super delicado. Eu já fiz vídeo aqui no canal que se ainda não saiu, vocês aguardem porque vai sair. E meu Deus, gente, que livro, assim, eu fiquei quase numa ressaca, porque eu tava realmente muito mexida pelo tema, né, pelo assunto. Eu fiquei lembrando de vários casos de crianças aqui do Brasil que a gente sabe que desapareceram e nunca foram encontradas, nem vivas, nem mortas, e enfim. Deu pano pra muita manga na minha cabeça, porque eu fiquei pensando em muitas coisas. Por isso, então, eu pensei, cara, eu preciso de alguma coisa leve que vá me tirar desse fosso que eu tô me enfiando de ressaca literária. E eu optei por fazer 2 leituras seguidas no Kindle Unlimited de romances, assim, daqueles leves envolventes que tem, assim, de certa forma, aquela pitadinha de hot. E o primeiro livro que eu li foi O Querido Vizinho, da Penelope Ward. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, mas estava disponível no Unlimited, então eu fiz o quê? Aproveitei, já que a minha assinatura tava pra acabar. Esse livro me surpreendeu muito, porque eu estava esperando não gostar tanto assim, mas ele acabou me fisgando de certa forma. A gente vai conhecer então esse casal, né, que assim é o protagonista ali da história, e eles vivem, são vizinhos, né, vivem lado a lado ali no mesmo prédio, e eles já começam assim a se conhecer de uma forma não muito positiva, como muitos livros, né, do gênero, que já tem esse clichê que as pessoas, né, o casal ali já começa a se conhecer meio que como cão e gato, e a história vai se desenvolver para uma amizade muito legal, em que a gente vai ver também tudo isso, né, crescer para algo mais.
E a gente vai ter, como sempre, né, outro clichê dessas histórias geralmente tem um empecilho que esse casal não pode ficar junto. A gente vai descobrindo isso ao longo da história porque é o mocinho quem esconde algum segredo ali que a gente não sabe exatamente o que faz a gente ficar se perguntando se ele presta ou se ele não presta. E no fim das contas é algo realmente muito assim, plausível, válido e até mesmo emocionante. E toda a trajetória desse casal é muito legal, eu gostei bastante desse livro. E eu fiquei assim, surpreendida porque eu não tava esperando gostar tanto e acabei gostando bastante. Depois disso, eu li Engano Irresistível, da Vi Killand. Esse livro eu comecei em fevereiro e eu terminei ele em março. Então eu não sei se... Acho que eu consideraria ele mais uma leitura de março, porque eu finalizei no começo de março. Mas esse livro já eu não gostei tanto assim. A gente vai conhecer uma jovem que tá fazendo, tipo, uma especialização, assim, em música, né? Ela quer trabalhar com terapia musical, isso eu achei muito interessante, né? A carreira que ela quer seguir. E ela vai trabalhar na faculdade, né? Ela vai ser assistente de um professor novo, que é o galã ali da história, que se chama Kane, se eu não me engano. Ou seja, é uma relação ali de amor entre, né, meio que aluno e professor que vai acontecer ali na história. A história já começa quando ela confunde ele com um cara não muito legal, e daí ela não é muito educada com a pessoa, só que a história vai se desenvolver, né, pra uma aproximação desses dois, já que ela vai descobrir que ele é o professor para quem ela vai trabalhar durante o ano letivo na faculdade, e eles vão então se aproximando e vai, né, um romance crescendo a partir disso. E novamente a gente tem ali, né, um passado desses personagens, né? A gente vai descobrir mais sobre o passado desses dois e assim, na metade do livro eu já tinha entendido tudo do passado dos dois e qual que era a relação de um com o outro. Então pra mim o livro não foi exatamente surpreendente, o romance não me cativou tanto assim, sabe? A relação entre esses dois personagens pra mim não foi tão legal quanto a do primeiro. Enfim, eu achei que foi um livro bem mais ou menos, bem água com açúcar, bem assim... só pra passar o tempo mesmo, e gostei muito mais de Querido Vizinho, que tem uma capa péssima, um título horrível, e assim, me surpreendeu muito mais. E é isso, gente, foi isso que eu achei desses livros, e esses foram todos os livros que eu li durante o mês de fevereiro. Quero que você comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros, ou se você ficou com vontade de ler algum deles, comenta aqui que eu vou adorar saber. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra de novo no próximo vídeo. Um beijo enorme. E até mais. Tchau, tchau.